Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar o quinto capítulo do livro O Homem Integral. Como todos já sabem, é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Doenças Contemporâneas. Então, ou seja, são as doenças que caracterizam o nosso tempo contemporâneo. E ele é subdividido em 5 itens: conceito de saúde, comportamentos neuróticos, doenças físicas e mentais, a tragédia do cotidiano e o homem moderno. Então, quando a Joana fala de conceito de saúde, ela cita uma definição da Organização Mundial da Saúde, que diz que a saúde resulta da harmonia de 3 fatores essenciais, a saber, bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Esses 3 fatores contribuem para uma situação saudável do indivíduo. Mas lá no dicionário, a gente tem uma outra definição, que é assim: saúde é o estado de pleno equilíbrio que vai muito além da ausência de doença e que significa a harmonia física, mental e social. Eu acrescentaria, inclusive, espiritual, porque se o homem espiritualmente está bem, né, também, além dos outros fatores, ele está ok em termos de saúde. Agora, a Joana continua dizendo assim, que num período de transição e mudança brusca, é o que está acontecendo no dia atual. As coisas estão acontecendo com uma velocidade tão grande que nós que vivemos essa época, a gente pensa, meu Deus, hoje mesmo eu estava comentando, nossa, nós já estamos quase que no final de julho. Parece que foi ontem que começou o ano, já estamos quase no final de julho, daqui a pouquinho vem Natal. Isso sem contar com as tecnologias que avançam numa velocidade que nos deixam desnorteados. Então a Joana continua. Mudança brusca da escala de valores convencionais. Isso também, né? Os nossos valores estão mudando muito rapidamente, com a inevitável irrupção dos excessos geradores da anarquia. A saúde tende a ceder espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de doenças complexas do homem. Na sequência, a Joana vai tratar dos comportamentos neuróticos. Essa palavra, neurose, é uma palavra que a gente ouve falar muito, mas será que todos nós sabemos o que quer dizer? Então, para variar, eu sou fã de consultar o dicionário. Mesmo quando eu acho que eu sei, eu vou lá para confirmar se o que eu penso que eu sei, de fato, está correto. Então, lá no dicionário diz que a neurose é um padrão de comportamento marcado por alta instabilidade emocional, ansiedade e sensibilidade exagerada ao estresse. Então, olha só, alta instabilidade emocional, quer dizer, aquela situação em que nós somos uma gangorra, né? Ora eu tô bem, ora dali a pouco eu já não tô bem, mas isso é ser instável emocionalmente. Ansiedade, que é outra característica nossa da atualidade, e uma sensibilidade excessiva ao estresse. Então, quando nós não conseguimos lidar com o estresse do cotidiano, isso caracteriza um tipo de neurose. Bom, aí a Joana dá uma definição de neurose que é bem interessante. Olha só o que ela fala. São produtos do inconsciente profundo. O que é o inconsciente profundo? É o espírito. Então, a neurose vem do espírito. A se manifestarem como comportamentos neuróticos, óbvio, né? Os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente, em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Então, olha só, aqui ela já dá uma dica para gente que a neurose ela é decorrente das nossas reencarnações passadas. Ela está íncita no espírito e que chega uma hora que ela
aparece, né? Então, assim, uma coisa importante para nós entendermos é que a doença, ela acontece primeiro no espírito. Ela acaba se manifestando no corpo físico. Então, sempre que eu tenho uma doença física, eu preciso, se eu tenho essa visão minha como espírito imortal, porque se eu sou imortal, eu já venho de larga experiência anterior. Quando a minha doença aparece, que às vezes eu não sei de onde que ela vem, eu não tenho um diagnóstico, eu preciso pensar, bom, se não está aqui, tem que estar em situações anteriores. E quando a gente tem essa percepção, fica mais fácil de nós lançarmos mãos nas terapias espirituais, tais como oração, passe, terapia com bons terapeutas que nós confiamos, uma boa conversa com alguém que a gente sabe que não vai falar nenhuma groselha para gente, nenhuma abobrinha, né? Então, pessoas que vão realmente trazer para nós conceitos positivos, que vai fazer com que a gente reveja as nossos velhos hábitos, que muitas vezes são eles que estão nos adoecendo. Olha que importante é a gente ter essa visão nossa como espírito imortal. E aí, se eu sou uma pessoa que eu tenho essa honestidade intelectual comigo mesma, eu vou realmente parar para pensar o que está acontecendo, quais são os meus comportamentos atuais que estão reforçando os meus comportamentos anteriores. E aí eu vou trabalhar comigo mesmo e vou tentar renovar a minha conduta para o bem. E a Joana diz assim: fosse mediante conflitos de consciência ou resultados de ações ignóbeis, quer dizer, desprezíveis, os mecanismos propiciadores da reabilitação íntima imprimem no inconsciente atual as matrizes que se exteriorizam como dissociações e fragmentações da personalidade, alucinações, neuroses e psicoses. Bom, daí, isso é o que ela fala sobre comportamento neurótico. Ela vai continuar e vai dizer o seguinte, ela utiliza nesse item alguns conceitos que eu achei bastante interessantes. Ela fala que alguns de nós ficamos infelizes porque nos achamos infelizes, mas nem todos nós somos infelizes. E muitas vezes porque achamos que nós não temos normalmente bens materiais. Mas ela diz assim, ó, tem aqueles que são infelizes porque não têm bens materiais, que esses bens não são os que nos tornam felizes. Né? É porque nós damos valor excessivo a eles. Mas também os que se fazem infelizes, porque tendo, quer dizer, mesmo tendo, não se contentam face à ausência da plenitude interior. Isso é muito importante, porque tem pessoas que ficam infelizes porque não têm bens materiais. Outras, mesmo tendo, elas são infelizes, porque elas têm um vazio existencial. E a gente precisa verificar isso bem direitinho dentro da gente. Daí ela vai começar com alguns conceitos que eu reputo como muito importantes. Ela fala assim, ela cita o rei Midas, né? Vocês sabem que o rei Midas é aquele que tudo que tocava virava ouro. Que era a causa da sua felicidade e desgraça, né? As duas coisas, né? Por um lado ele era feliz, mas por outro ele era desgraçado. Tem atualidade no comportamento neurótico de quê? De quem? Dos possuidores possuídos. Então, olha só. Quem são os possuidores possuídos? São aqueles que têm muita coisa, né? São ricos, são milionários, mas na verdade eles se tornam escravos daquilo que eles têm. Então, e isso não só com relação a dinheiro. Por exemplo, uma pessoa muito bonita que acha que a beleza vai trazer para ela a plenitude, ela pode ficar escrava da beleza. Ou pessoas que acham que vão ser muito felizes se elas conquistarem os seus amores, mas ela pode ficar escrava daquela criatura que ela quis conquistar, mas que na verdade não representava tudo aquilo que ela imaginou. E por aí vai. Aí ela traz um outro conceito, que é a pessoa espelho. E ela diz que a pessoa espelho é a que reflete as conveniências dos outros.
Eu traria aqui com minhas palavras, a pessoa espelho é aquela que imita o outro. Ela nunca é ela mesma, né? Então, ela olha o outro, acha que aquele outro é tudo de bom e ela começa a querer imitar. Ela imita a roupa, ela imita o jeito de falar, ela imita as coisas, né? Procura ter o que ele tem ou ela tem. Então, são pessoas espelho. Então, essas pessoas, na verdade, não são elas mesmas e, portanto, vão sofrer e sofrem. Porque lá no íntimo ela sabe que ela não é genuína. Aí o outro conceito que ela traz é da homem-parede. E ela define assim, que reage contra todas as vibrações que lhes são digeridas, antes de as examinar. Então, tudo que vem do outro, ela rechaça, né? Ela se comporta como uma verdadeira parede. Agora, ela faz isso antes de examinar se o que vem do outro é positivo ou negativo. Porque tem muitas coisas que vêm dos outros e que são importantes para nós pararmos, pensar, pô, por que essa pessoa está me falando isso? O que está acontecendo? Se eu tiver essa predisposição para examinar o que vem do outro, eu posso aprender muito com o que o outro me traz. Agora, não vou aprender se eu absorver tudo sem uma análise crítica daquilo. Aí depois ela fala do homem ponte. O homem ponte é aquele. E o que é uma ponte, né? É uma coisa que liga dois pontos. Então, o homem ponte é aquele que se coloca entre dois extremos com o objetivo de ajudar. Olha só, facilitarem o trânsito, no caso é uma ponte mesmo, né? Socorrerem nos abismos existenciais. Então, o homem ponte é um homem muito importante, porque ele faz isso, ele resolve alguns problemas, ele ajuda as pessoas a solucionarem seus problemas. Aí ela vai falar do espírito de competição que nos caracteriza. E ela diz assim: o espírito de competição é neurotizante e ele deve ceder ao espírito de cooperação. Aí ela vai falar uma coisa importante a respeito da competição. Ela diz assim: competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir. Então, faz parte do espírito humano ele querer competir, porque ao competir, ele vai também se melhorar. Agora, quando eu quero competir para derrubar, para destruir o outro, para vencer o outro, esse espírito de competição é negativo, porque o objetivo é que eu faça a competição para vencer a mim mesma, não vencer o outro. E é o que ela vai dizer lá na frente. Ela diz assim: o objetivo é superar-se cada vez mais, desenvolvendo as capacidades latentes e novas na individualidade. Porque cada dia que passa surgem capacidades novas na gente, porque nós vamos aprendendo coisas novas. A gente lê um livro novo, a gente ouve uma música nova, a gente ouve alguma coisa, conversa com alguém. Cada interação dessa vai trazendo conceitos diferentes para nós. Então, a competição, ela também desenvolve essa capacidade latente na individualidade. Latente por quê? Porque está dentro de nós. Nós vamos trabalhando. E o último conceito que ela traz é de homem-ação. O homem-ação é aquele que põe em ação, né? Faz com que tudo que acontece, ele sai da teoria e vai para a prática. Ela diz assim: o homem-ação de equilíbrio gera os fatores do próprio desenvolvimento. Porque se eu fico parada no tempo, se eu não coloco em movimento aquilo que eu aprendo, eu não cresço. Então, o homem-ação é um homem, essa postura é bastante importante. E por fim ela termina esse item dizendo assim: os comportamentos neuróticos são desgastantes, extrapolando os limites das resistências orgânicas. Olha só, o comportamento neurótico, ele acaba extrapolando só a questão psicológica e ele vai para o corpo. Então, muitas das nossas doenças físicas começam pelo nosso comportamento neurótico. Quer dizer, quais sejam, né? A instabilidade emocional, o que mais que ela fala? Ansiedade,
a sensibilidade excessiva. Então, quando eu observar essas questões em mim, eu preciso parar e dizer, epa, deixa eu ver o que está acontecendo, para que isso tudo não venha a afetar o meu corpo físico. E olha só o que ela diz. Então a pessoa passa a somatizar, quer dizer, trazer isso para o corpo físico, abrindo campo para várias enfermidades que poderiam ser evitadas. Quando que essas questões poderiam ser evitadas? Quando a gente começa a se trabalhar, evitando deixar com que todas essas questões, as nossas neuroses, atinjam o nosso corpo. Daí ela passa para doenças físicas e mentais. E ela fala assim, ela começa dizendo, a expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Olha que importante, por que ele é um ser inacabado? Nós somos seres inacabados, nós somos seres em processo de evolução. Então, enquanto a gente está com doenças, é porque nós estamos em processo de crescimento, somos inacabados. Agora, à medida que a gente for se atingindo a nossa plenitude, não vamos mais ficar doentes. Olha que maravilha, né? E ela fala que a nossa estrutura física, orgânica, é aprimorada nos milênios de evolução. Quando nós chegamos ao nosso estágio atual, quer dizer que a gente já passou por todos os reinos da criação. Então, nós ainda temos muito a crescer, mas nós já passamos pelo reino mineral, nós já passamos pelo reino vegetal, nós já passamos pelo reino animal, estamos no reino hominal. Então, veja, como, e dentro do reino hominal, a gente já passou por várias situações, desde o Neandertal até o Homo sapiens, que somos nós. Mas ainda temos um monte de coisa para aprender e crescer. Aí ela vai dizer que o que vai nos caracterizar como seres humanos é a nossa consciência. E ela vai dizer assim, a consciência na sua realidade é fator extrafísico. Ela dá uma explicação aqui que muitas pessoas ainda da área médica acreditam que a consciência está no cérebro, mas ela está dizendo que nananina não, a consciência é extrafísica, ou seja, a consciência está no espírito. Então, as experiências, por exemplo, de quase morte, onde a pessoa morre aparentemente, e depois quando ela volta, ela, não todo mundo, mas relatam coisas que ela viu quando ela estava naquela situação, mostra que o espírito, a consciência, ela não está no cérebro. E ela vai chamar essa consciência de energia pensante. A energia pensante é a energia do espírito. Ela é pré-existente e sobrevivente ao corpo. Ela evolui através das experiências reencarnacionistas, que lhe constituem processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr a sabedoria. Quer dizer, nós espíritos imortais, nós vamos através das múltiplas existências, nós vamos adquirindo conhecimento, informações, experiências e vamos, superando as nossas dificuldades, até que a gente atinja um grau de conhecimento e de sabedoria que vai representar um grande sucesso para nós. Aí ela vai dizer, olha só, as doenças orgânicas, quer dizer, qualquer doença orgânica do nosso corpo, se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e formulações morais proporcionadoras do equilíbrio. Então, gente, vamos pensar assim com bastante honestidade. O que ela fala aqui é que qualquer das nossas doenças, mesmo aquelas que nos debilitam, que nos limitam, que trazem dor, que fazem com que a gente pense assim, puxa, mas por que eu estou passando por isso? Ou por que eu tenho um ser na minha família, um filho, um marido que está numa situação dessas? Eu devo entender que essas doenças orgânicas, elas são decorrência de necessidades kármicas, ou seja, eu preciso daquela experiência para poder, através da reflexão, superá-las e fazer reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Então, toda doença, quando eu trabalho bem certinho,
eu vou, dali a algum tempo, que pode demorar 1 ano, 10 anos, não sabemos quanto, adquirir o reequilíbrio kármico. Aí lá no finalzinho ela diz assim: na sua essência, a energia pensante, quer dizer, o espírito, possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Olha como isso é bonito. Todos nós fomos, quando a gente fala assim, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. É porque nós possuímos esses recursos divinos que no processo de evolução nós devemos exteriorizar. Por isso que Jesus falou, e eu não me lembro aqui em qual passagem, mas ele diz que nós somos deuses. O que ele está dizendo? Que dentro de nós há uma centelha divina que um dia, né, à medida que nós vamos evoluindo, nós podemos exteriorizar. E ela termina esse pedaço dizendo assim: a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Quer dizer, quando a nossa mente estiver bastante equilibrada, ela comanda o corpo. Bom, daí ela entra para o penúltimo item, que é a tragédia do cotidiano. E é cotidiano porque é do dia a dia, né? E a tragédia porque causa um tumulto no nosso dia a dia, na atualidade da humanidade. E ela vai dizer que os conteúdos psicológicos do homem de hoje, do homem odierno, são de aturdimento, instabilidade emocional e insegurança pessoal. Isso é o que caracteriza a atualidade. E ela diz que isso é terrível, né? Ela fala assim, levando o homem à perda do senso trágico. Eu fiquei pensando o que ela quer dizer com isso, e eu não sei se eu consegui interpretar direitinho. Mas quando eu fiquei avaliando, a perda do senso trágico pode ser assim, quando a gente perde o senso do belo, do bom, do correto, é do senso trágico, né? A gente já não sabe mais o que é distinguir o certo do errado e etc e tal. Aí ela continua dizendo que nós somos seres desestruturados pelos choques comportamentais e somos esmagados pelo volume de informações impossíveis de serem digeridas. Por quê? Porque é muita coisa que vem na cabeça da gente. E daí lá na frente ela vai falar sobre a agressividade que nos caracteriza muito, infelizmente. E aí ela retoma o título do item. A tragédia do cotidiano se apresenta nas mil faces da violência. Então aqui ela deixa mais claro ainda que a violência faz parte da tragédia do cotidiano, que se mescla ao comportamento geral. É uma questão atualmente geral. E é por isso que nós temos receio de tudo, de sair, né, de ser assaltado, de ser roubado, de ser maltratado. É um medo que está impregnado em cada um de nós de um modo geral. Aí ela termina o texto com o seguinte parágrafo: em toda e qualquer tragédia do cotidiano, aqui ela generaliza tudo, qualquer tragédia, ressalta os componentes psicológicos encarregados da desestruturação do homem. Quer dizer, tudo que está acontecendo na atualidade, se nós não temos um equilíbrio interior, se a gente se deixa abalar por tudo que acontece, a gente se desestrutura. Nesse processo de individuação. Esse é um conceito importante. O que é a individuação? É o processo pelo qual uma pessoa se torna um indivíduo único, autêntico e integrado. Isso é individuação. Esse é o nosso objetivo. Então, vocês podem concluir que aquele homem espelho não é um homem que ele pode estar no processo, mas ele ainda não se tornou um indivíduo integrado, porque ele se deixa levar pela imagem do outro. Aí ela continua dizendo, na psicologia analítica, que é aquela formulada por Jung, é a busca vital, a individuação, né? Para tornar-se si mesmo, unificando a consciência,
e o inconsciente e desenvolvendo o potencial máximo da personalidade sem isolar-se do outro. Então, o homem, ele faz essa individualização quando ele se torna ele mesmo, mas ele não se isola do outro. Convive, né? O objetivo é esse. Aí, por fim, o último item desse texto é o homem moderno. E ela vai falar, então, que o homem moderno, ele está o tempo todo buscando enganar a sua realidade, mediante a própria fantasia. O homem moderno procura a projeção da imagem, sem o apoio da consciência. Então a gente vê que, em outras palavras, o que ela está falando é que esse homem moderno, ele é um homem doente. Ele é um homem que está sempre olhando para fora, realizando as fantasias, mas nunca pensando nele como esse ser imortal, como ser real. Aí ela vai falar, ele evita a reflexão e permanece em contínuas tentativas de negar-se. Ou seja, gente, tudo que acontece, não, o problema não é meu, o problema é do outro. Eu aponto para o outro o tempo todo, eu culpo o outro de tudo que me acontece, mascarando a sua individualidade, quer dizer, ele não se assume. Então, enquanto eu não me assumir, eu vou ficar do processo de doença. O ego exerce predominância do seu comportamento. Aí ela vai entrar no item o homem moderno, que é o último item deste capítulo. E ela vai falar que o homem moderno, ele buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, ele foge da realidade, ele vive a fantasia, que é o que não é real. O homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Quer dizer, tudo é falso nele, né? No homem moderno, dentro do que a Joana está falando. E não tem apoio na consciência, porque a consciência é aquela estrutura que faz com que eu realmente me conheça. Mas quando eu não tenho apoio na minha consciência, né, isso vai por água abaixo. Ele evita a reflexão esclarecedora, que o pode desalgemar dos problemas. Ela quer dizer o quê? Que a nossa consciência está presa quando eu me comporto como um homem tipicamente moderno, que não reflete, que não aceita, que nega, tem um comportamento de negação de tudo que acontece. O ego exerce predominância do seu comportamento. Aí ela continua, que o homem moderno é um homem irrealizado, quer dizer, ele não está realizado, ele é irrealizado. Por quê? Fugindo do enfrentamento com o seu eu não me olho, eu não quero saber quem de fato eu sou. Transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara no caminho. Então, a cada novidade, eu olho para o outro lado. Eu não quero saber, né? Porque eu fujo da minha realidade o tempo todo. Ele não dispõe de decisão para desmascarar o ego. Olha só, desmascarar o ego. Quer dizer para o ego, ó, você está errado, não é por aí. Eu vou desmascarar o ego. Então, ela está dizendo, em outras palavras, que o meu ego pode me enganar o tempo todo. Finaliza o texto da seguinte forma. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, quer dizer, do corpo, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros, quer dizer, são aqueles projetos de longo prazo e que vão chegar a um ponto que são eternos, né? Nunca termina. Em detrimento das ilusões temporárias. Porque nós ainda hoje, por exemplo, quando a gente investe na beleza do corpo físico, isso é uma ilusão temporária. Porque eu sou bela até quando? Né? Até que eu tenho uma doença grave, que eu me transformo, eu envelheço, eu vou ficar meu corpo cheio de rugas, ou até o meu corpo debilitado, tudo isso é temporário. Né? E ela continua, observando o futuro e vivendo-o desde já. Quer dizer, eu não vou esperar o futuro para começar a viver. Eu vou pensar o que eu quero para mim no futuro e vou, a partir de agora,
trabalhar no sentido de me tornar esse ser que eu quero ser, empenhado no programa da sua conscientização espiritual. Então, o que eu quero ser? Quem eu sou? O que eu preciso fazer para me transformar nessa criatura que eu almejo ser um dia? E aí, nele se esculpirá, vai ser modelado, né? O modelo da realização de um ser integral, destituído do medo da vida, da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Esse é o texto. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se puderem, quiserem, se inscrevam no canal. É muito importante para mim. E eu acho que assim, o YouTube entende isso como um conteúdo que vale a pena divulgar para outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.